agradecimento, mais uma vez, a presença do Dr. Talvani, e passo, sem mais delongas, a palavra para a professora doutora Ana Paula Barbosa Forman. Cara professora Célia Abreu, a quem agradeço o gentil convite para estar de novo nesta casa, é um prazer participar desta mesa. Caro professor Talvani de Moraes, com o qual aprendi agora muito sobre a sua vivência na parte de psiquiatria. Cara colega, caro colega, caros estudantes, caros colegas. Os senhores estão me dando a oportunidade de falar hoje sobre um tema bastante amplo e bastante desafiador, que se intitula a ressignificação da deficiência a partir do modelo social e não do modelo médico. Esse tema será analisado aqui seguindo a seguinte estrutura. Num primeiro momento, abordarei o surgimento dos modelos de tratamento dos direitos das pessoas com deficiência, com base no desenvolvimento histórico dos períodos que se caracterizaram por exclusão ou segregação, integração e inclusão. No segundo momento, tratarei da experiência brasileira, que caminhou de um modelo de exclusão, passando pela seletividade médica e integração, até chegar a um modelo social a partir da internalização da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 como norma constitucional. Por último, discutirei como o modelo social foi incorporado pela legislação civil. De forma muito breve, já que eu não sou civilista, analisarei o Instituto da Capacidade previsto pelo Código Civil de 2002, em face do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também denominado Lei Brasileira de Inclusão. Pois bem, a deficiência na história é o primeiro ponto. A abordagem e o entendimento da deficiência vem sofrendo mutações durante o percurso histórico. A cada época, o significado de normalidade, de homem médio e de quem é sujeito de direitos se alteram. Novos sujeitos de direitos foram sendo reconhecidos na história como os escravos, as mulheres e tantos outros grupos minoritários, inclusive o das pessoas com deficiência. Não há muitos dados de estudos sobre deficiência que tenham como objeto de pesquisa tempos mais remotos ou primitivos. Acredito eu, Ana Paula, que essas pessoas simplesmente não sobreviviam em virtude da hostilidade da própria tribo em que nasciam. A sua presença significava um sinal de fraqueza tribal, e, em razão disso, só os fortes poderiam sobreviver. Soma a isso um outro tipo de hostilidade, esse originado do entorno físico-geográfico. A ausência de abrigos, temperaturas extremas, comida escassa e dificuldade para obtê-la também influenciavam para que a sua morte ocorresse prematuramente ou para o seu abandono ou banimento. Uma primeira reflexão sobre deficiência emergiu com um modelo clássico, também chamado modelo de prescindência ou de rejeição social, que predominou durante a Grécia e Roma antigas até a Idade Média. Ser deficiente estava atrelado ao significado negativo de inutilidade, de exclusão social. A prescindência era praticada de duas formas. A primeira, conhecida também como prescindência eugênica ou submodelo eugênico, teve preponderância na Antiguidade Clássica, em que as pessoas com deficiência eram diretamente exterminadas, aniquiladas. A segunda, conhecida como suave ou submodelo de marginalização, teve ascendência na Idade Média, em que as pessoas com deficiência eram segregadas em locais específicos para os anormais, nomenclatura cunhada por Foucault em livro homônimo, ou para os pobres marginalizados.
Exemplos desses locais são o chamado Hôtel Dieu de Paris, o Hôtel Dieu dos Hospices de Bonne, na Borgonha Francesa. Neste último Hotel de Deus, acentuo aqui Hotel de Deus, fundado por um casal de nobres no início do século XV, depois da Guerra dos 100 Anos, foram acolhidos não só pobres e marginalizados, mas também pessoas com deficiência. Portanto, marginalização, pobreza e deficiência são, nesse quadro, termos complementares e, portanto, intercambiantes durante a Idade Média e o período renascentista. Tendo como base esses dois modelos e recuperando o fio da meada histórica, a prescindência eugênica foi praticada na Grécia clássica simplesmente devido ao apreço dos gregos pela harmonia. A aiestesis, que mais tarde em Kant deu a estética e para os gregos significava percepção sensível, era norteada pelo equilíbrio das partes que compunham o cosmos e pela sua imagem, aparência refletida na estrutura da polis. Na obra de Platão, intitulada Diálogos, fica evidente o culto à perfeição, a pureza da aparência, a beleza da forma, que estava intrinsecamente relacionada ao traço pessoal de delicadeza. Ao afirmar, por exemplo, que o deus Eros, também conhecido como deus amor, é delicado e possui uma bela compleição, acrescenta que, em decorrência disso, amor não habita homens rudes e deformes. Nas palavras de Platão, passo a citar, entre deformidade e amor, sempre de parte a parte, a guerra. Fim da citação. A forma deforme, portanto, é rude. Significa, respectivamente, a impureza da beleza e da delicadeza. Já em A República, Platão, ao narrar o diálogo entre Sócrates e Glauco, irmão de Platão, nos mostra como os gregos significavam a deficiência. Diz Sócrates: para os filhos dos indivíduos inferiores e mesmo os dos outros que tenham alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e secreto. A que responde Glauco: é um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros. Fim da citação. Podemos inferir daí que era corrente a prática do infanticídio àqueles que nasciam com alguma deformidade, se tivessem a sorte ou o azar de sobreviver ao nascimento. Não se pode nem mesmo afirmar que a categoria pessoa possa se aplicar àqueles que nascessem com alguma forma de deficiência durante o período do classicismo. Uma ilustração mais concreta do tratamento conferido pelos gregos à deficiência vem de Esparta. Os espartanos, talhados para as guerras de manutenção de territórios, matavam os deformados, ou seja, os fracos, já que somente os fortes, os guerreiros, poderiam sobreviver e servir militarmente nos conflitos. Na Roma Antiga, os pais tinham o direito de afogar os filhos nascidos com alguma forma de monstruosidade. Outras crianças eram apenas abandonadas e, na sequência, exploradas nas cidades como pedintes ou em circos. Foucault nos lembra, em Os Anormais, que já no direito romano distinguiam-se duas categorias de deficiência. A primeira categoria é a categoria da deformidade ligada à enfermidade. E a segunda categoria é a categoria do monstro propriamente dito. O monstro é, segundo Foucault, desde o classicismo romano, o transgressor dos limites naturais, das classificações, das leis como quadro, instituídas por Deus e pelos homens. O significado de monstro, nesse contexto, não é originariamente uma noção médica, mas jurídica. Isso porque a sua constituição existencial e de forma constitui uma violação das leis da sociedade e da natureza. Ele suscita como resposta da lei a violência e a vontade de supressão pura e simples, ou ainda a intervenção médica, seus cuidados ou a piedade.
o monstro, assim, se coloca automaticamente fora da lei. Na Idade Média, a exclusão das pessoas com deficiência obedeceu ao modelo de prescindência suave ou marginalização. Era um castigo divino nascer com deficiência, pois o indivíduo não se enquadrava nem na ordem divina, nem na ordem terrena. Nascer com deficiência definitivamente não encontrava correspondência no imago Dei, na imagem de Deus. Não se eliminava, mas se marginalizava o assim nascido por meio da reclusão nos já acima referidos hotéis de Deus. Retomando o pensamento de Foucault, da Idade Média ao século XVIII, o deficiente como monstro foi ressignificado pelas instituições de poder e se transformou no misto. São 4 tipos de mistos, de acordo com Foucault. O primeiro misto é um misto de 2 reinos, ou seja, o reino animal e o reino humano, que caracteriza o homem com cabeça de boi e pés de aves. Segundo, o misto de 2 indivíduos, o que tem 2 cabeças e um corpo, o que tem 2 corpos e uma cabeça, o que tem 2 sexos, quem é ao mesmo tempo homem e mulher, assim como é o terceiro tipo, o misto da vida e da morte, o feto que vem à luz com uma determinada morfologia, de tal forma que não tem condições de sobrevivência, ou o último tipo, o misto das formas, os indivíduos que não têm perna e se arrastam pelo chão como uma cobra. Só há monstruosidade onde a desordem da lei natural vem tocar o direito, seja o direito civil, o canônico ou o religioso. É no ponto de encontro entre a lei terrena e a lei divina que vai se assinalar a diferença entre enfermidade e monstruosidade. A enfermidade não é monstruosidade. Ela pode ser normalizada e regulada pelo direito. A monstruosidade, ao contrário, é uma irregularidade natural que questiona o direito e com a qual ele não consegue funcionar. Durante os séculos 17 e 18, houve um processo intenso de internalização que acabou por institucionalizar a visão médica da deficiência, marcada por evidente exclusão ou segregação. Embora no século XIX tenham surgido organizações para dar atenção especializada às pessoas com deficiência, a professora recorda aqui, por exemplo, no Brasil, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, fundado em 1854, o atual Instituto Benjamin Constant, o Instituto dos Surdos Mudos, fundado em 1857, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos. A filosofia e a política de segregação persistiram até a década de 1940. Vale mencionar, entretanto, que a partir da Primeira Guerra Mundial, com um grande contingente de feridos e mutilados, os denominados veteranos de guerra, a deficiência começou a ser definida como uma falta, uma insuficiência, algo que necessitava de reparação, em outros termos, de compensação de sentidos, funções ou órgãos, enfim, de compensação de uma capacidade perdida. O final da década de 1940 marca uma passagem importante da inutilidade, insuficiência, para um outro patamar de reflexão, após vir a público a prática reiterada de extermínio e de eutanásia, a que Hitler, já em 1939, com base no programa T4 ou eutanásia, sujeitou especificamente, por serem indignas de viver, as pessoas com deficiência física, intelectual e mental durante toda a Segunda Guerra Mundial. O programa, que veio a público em 1941, desencadeou críticas e protestos, o que fez que Hitler oficialmente o interrompesse. Embora 70 mil alemães e austríacos com deficiência já tivessem sido cruelmente assassinados até então, fato é que o programa continuou em sigilo e no fim da guerra foi revelado que 200 mil pessoas com deficiência haviam sido exterminadas.
Devido a tais atrocidades, um outro nível de reflexão se impôs no pós-guerra, e essa é a nossa tese, especificamente sobre as pessoas com deficiência. Indagou-se se essas pessoas não teriam alguma sorte de capacidade com fundamento na dignidade de todos os seres humanos, que foi elevada ao patamar mais elevado de princípio universal pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 1º, e na própria Alemanha, como princípio maior e garantia fundamental em sua Lei Fundamental de 1949. A partir daí, abandonou-se a visão de exclusão, inutilidade e incapacidade total e definitiva, e se foi desenvolvendo a concepção de integração. Sob esse prisma, a busca continuava sendo a cura para essas pessoas, mas agora em instituições reabilitadoras. Elas poderiam, sim, participar da sociedade, desde que se reabilitassem e se adaptassem às suas normas e arquitetura. Todo esse pensamento, em verdade, ainda influenciado pelo modelo médico, caracteristicamente assistencialista, protetivo, paternalista, que embasou ações, políticas públicas e a própria legislação então vigente e teve predomínio até os anos 80 do século passado. A partir da década de 60, teve início, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, um movimento liderado pelas próprias pessoas com deficiência e suas entidades, com forte atuação política, jurídica e acadêmica, que buscava uma participação social e igualitária e o reconhecimento de direitos. A professora destaca aqui a britânica Union of Physically Impaired Against Segregation, a Disabled People's International e o Movimento de Vida Independente norte-americano. Este último movimento acabou se multiplicando por diversos países e resultou na criação dos Centros de Vida Independente, os quais difundiram informações e ações sobre acessibilidade em todas as suas dimensões. Por meio dessas organizações, começou-se a demonstrar o elo entre a limitação que vivencia cada pessoa com deficiência e o desenho, a estrutura do ambiente e a atitude da sociedade. Em outras palavras, estava sendo gestado, estava sendo gerado o embrião do modelo social da deficiência, que resulta da interação da pessoa com deficiência e o meio em que vive, o qual pode não estar preparado para bem acolhê-la. O conceito de vida independente implica a plena inserção da pessoa com deficiência na comunidade e no asseguramento dos meios para tanto. São instrumentos ou mesmo outras pessoas que possam lhe dar apoio a fim de viabilizar o exercício pleno de sua participação. Com isso, objetiva esse conceito romper com os muros do isolamento institucional. Passo agora, então, para a segunda parte da minha apresentação, que trata do modelo social a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência de 2006. A prevalência do modelo social sobre o modelo médico de integração passou a fazer parte de princípios e políticas internacionais, especialmente a partir do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, em 1981, e o Programa de Ação Mundial sobre as Pessoas Portadoras de Deficiência, lançado em 1982. A partir de então, foi fixada a década das pessoas com deficiência nas Nações Unidas, como parte da estratégia para que, entre outros, os países pudessem implementar o aludido Programa de Ação Mundial. Os princípios e conceitos do modelo social de deficiência começaram efetivamente a predominar nas políticas e legislação voltadas às pessoas com deficiência. A positivação do modelo social de inclusão, em sua plenitude, ocorreria apenas em 2006, com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui denominada daqui diante CDPD. A Convenção é o primeiro tratado internacional do século XXI e também é o primeiro que versa especificamente sobre as pessoas com deficiência no âmbito do Sistema de Proteção de Direitos Humanos da ONU. Marca a mudança de paradigma na trajetória do seu tratamento jurídico, agora focalizado no exercício dos direitos humanos.
ela fixa os direitos humanos e as liberdades fundamentais básicas e universais, como o direito de ir e vir, o direito à acessibilidade, à educação, ao lazer, à cultura, à saúde, entre outros. Na verdade, o que sucedeu com a Convenção foi que não houve criação de novos direitos, mas sua especificação para que as pessoas com deficiência pudessem deles gozar em igualdade de condição com as demais. Já em seu preâmbulo, a CDPD reconhece expressamente que, apesar dos instrumentos e compromissos existentes até então, as pessoas com deficiência ainda se deparavam com problemas relativos à participação na sociedade e à violação de seus direitos. Assim, a Convenção reforça a visão de proteção e garantia de eficácia desses direitos, como a superação da exclusão, ao reconhecer a qualidade de sujeito de direito de pessoas com deficiência. Em suma, protege e promove os direitos que fazem parte do sistema geral dos direitos humanos, mas que têm sido sistematicamente desrespeitados quando se trata das pessoas com deficiência. Qual é a motivação político-jurídica da CDPD? Sua motivação político-jurídica está fundada nos princípios da universalidade, universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, conforme seu preâmbulo. E mais, de acordo ainda com o referido preâmbulo, tem como objetivo corrigir as desvantagens sociais vivenciadas pelas pessoas com deficiência, para que, com base nos princípios da dignidade humana e de igualdade de oportunidades, elas possam participar da vida econômica, social e cultural. A CDPD traça juridicamente o modelo social baseado em direitos, predominante nos dias de hoje, também conhecido, outras nomenclaturas para o mesmo modelo, modelo moderno institucional, modelo de direitos humanos da deficiência ou modelos de barreiras sociais. Nele, o foco não se encontra na pessoa, mas, friso aqui, na inabilidade e na falta de preparo da sociedade para se adaptar a ela. O significado de deficiência, portanto, passa pela relação não da pessoa e das barreiras sociais, mas das barreiras sociais e a pessoa. A deficiência ganha, nesse sentido, é a minha tese, um significado mais amplo. É uma construção originada do próprio ambiente em que a pessoa se encontra. É o entorno social que a produz, é ele que a incapacita. A pessoa, portanto, não nasce deficiente, ela se torna deficiente. A pessoa não nasce incapaz, ela se torna incapaz. É a tese. Note-se que a própria Convenção pressupõe o respeito pela dignidade de todos os seres humanos, o respeito à diversidade e à independência das pessoas, como o próprio professor Talvani acentuou na sua fala, o reconhecimento de que a deficiência faz parte da diversidade humana, também acentuado pelo professor, a não discriminação, a igualdade de oportunidades e a participação e inclusão na sociedade. A questão desses direitos está fundada em fatores sociais e não em traços individualizantes ou de identidade de uma coletividade. A inclusão surge como uma conquista no âmbito dos direitos humanos, ao ter como objetivo atribuir ou proporcionar dignidade a todas as pessoas, sem exceção. Uma grande teórica na área nos estudos de direitos humanos, chamada Agustina Palacios, num escrito com Francisco Barrife, destacam ambos que a causa da deficiência é preponderantemente social. Ela é determinada por limitações sociais e não individuais de um ambiente que não está estruturado de forma adequada para dar a elas acessibilidade e prestar a elas os serviços apropriados. A deficiência, mais uma vez, é uma construção da sociedade que deriva da ausência de consideração por essas pessoas. O modelo propõe, dela especificamente, da Agustina Palacios, o modelo social propõe, a reabilitação da sociedade que deve ser projetada
para atender às necessidades de todas as pessoas sem distinção. O modelo em questão aponta o caminho da transformação dos espaços, das práticas sociais e da promoção de experiências coletivas em direção a uma inclusão e igualdade de condições. Assim, ao se pensar em qualquer empreendimento ou projeto, todos os seus possíveis usuários e destinatários, deficientes ou não, devem ser levados em consideração sob a ótica do denominado desenho universalizante. Passo agora para a terceira parte da minha apresentação e última, que trata do modelo médico ao modelo social no sistema jurídico brasileiro. E aqui eu vou entrar em algum momento no direito civil. No Brasil, os anos 80 foram relevantes para o tema, especialmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, em meados da década de 90, as definições de deficiência e a legislação existente ainda se baseavam no modelo médico, de acordo com o qual a deficiência era, passo a citar, considerada um conjunto específico de defeitos corporais, fecho aspas. A partir da Convenção Internacional de 2006, houve, contudo, uma reviravolta no quadro constitucional e, por decorrência, infraconstitucional. É de conhecimento que os tratados internacionais são fontes de direitos e obrigações no direito interno. Faz-se necessário, então, analisar como sucede a articulação dos tratados internacionais, especialmente os que versam sobre direitos humanos, assim como a relação estabelecida entre a CDPD e o direito interno. Detalhe primordial aqui é que, na minha visão, os direitos humanos internacionais não podem se sujeitar à mera legislação infraconstitucional. Caso se conferisse a essa matéria caráter de lei ordinária, seria como atribuir aos direitos humanos das convenções e tratados grau de inferioridade em relação aos direitos fundamentais elencados na Constituição. Após a aprovação da emenda número 45 de 2004, vocês sabem, foram incluídos os parágrafos 3º e 4º no artigo 5º da Constituição. O parágrafo 3º, que é o que nos interessa aqui, pretendeu colocar por terra a celeuma sobre o status, não é isso, dos tratados de direitos humanos. A partir da sua edição, os instrumentos internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil passaram a ser submetidos, como vocês já também conhecem, a votação nas duas casas do Congresso Nacional e, se aprovado nessas casas com um quórum qualificado, passariam a ter equivalência própria de emendas constitucionais. A CDPD de 2006 foi aprovada seguindo o rito previsto nesse dispositivo. Segundo o constitucionalista Ingo Sarles, da PUC de Porto Alegre, os tratados de direitos humanos, sem distinção, possuem um status jurídico diferenciado, que são compatíveis com a sua fundamentalidade. A legitimidade democrática que se sujeitam por meio do rito previsto no parágrafo 3º lhes confere maior força normativa, o que os transforma em verdadeiros limites materiais à reforma da Constituição, portanto, cláusulas pétreas. Com isso, haveria um reforço também da posição do Brasil na comunidade internacional em prol da eficácia dos direitos humanos, na medida em que enfatizada a vinculação brasileira ao tratado em questão. Ainda de acordo com Sarles, tendo em vista um maior benefício para o ser humano, deveria suceder ainda uma outra reforma no parágrafo 3º, no sentido de se conferir a todos os tratados de direitos humanos hierarquia constitucional. A CDPD, internalizada com natureza de norma constitucional, passou a servir, portanto, de vetor normativo e axiológico para todo o arcabouço legislativo infraconstitucional e, mais recentemente, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também denominado Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI. O modelo social estabelecido pelo instrumento internacional orientou a superação do modelo médico, que marcou a história da deficiência no nosso país, a espelho do sucedido na Europa. O modelo médico se evidenciou, eu faço um apanhado constitucional aqui, se evidenciou na Constituição de 1891, em seu artigo 71, parágrafo 1º, ao excluir as pessoas com deficiência física e mental do rol dos cidadãos brasileiros,
por serem incapazes física e moralmente. E aqui a gente recorda um pouco Foucault e pode abrir um pouco a discussão nesse sentido, incapazes física e moralmente. O Código Civil de 1916, mantendo a sintonia legislativa com o texto maior de 1891, definiu as pessoas com deficiência mental, como o professor mesmo falou antes de mim, como loucos de todo gênero, como absolutamente incapazes no artigo 5º, inciso 2º. Como absolutamente incapazes, tais indivíduos estavam sujeitos, em uma interpretação conforme a Constituição de então, à interdição e à representação em razão da sua incapacidade para exercer os atos negociais da vida civil. Como decorrência dessa visão médico-jurídica, foram segregados e internalizados em instituições especializadas, na medida em que, como cidadãos, não poderiam se integrar na sociedade civil e com ela cooperar. O modelo médico foi reproduzido tanto por cartas constitucionais democráticas quanto por autocráticas. Nomeio aqui o artigo 110, a linha A da Constituição de 1934, excluiu por suspensão do exercício dos direitos políticos da condição de cidadão os que eram absolutamente incapazes. O mesmo teor foi reproduzido pela Constituição de 1937, no artigo 118, a linha A, pela Constituição de 1946, no artigo 135, parágrafo 1º, inciso 1, pela Constituição de 1967, no artigo 144, inciso 1A, e pela artigo 149, parágrafo 2º, a linha A da Emenda Constitucional de 1969. E, por fim, pela Constituição de 1988, em seu artigo 15, inciso 2º. Muito bem. O Código Civil de 1916, em seu artigo 5º, inciso 2º, esteve em conformidade com as previsões dos textos constitucionais citados, né? O Código Civil de 2002, antecessor da Convenção de 2006, rompeu com a visão, vocês já conhecem isso, rompeu com a visão patrimonialista da capacidade, lida a partir dos atos negociais, que podem ou não ser exercidos pelo indivíduo, para pôr ênfase na pessoa do indivíduo, tendo como vetor axiológico constitucional o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso 3º da Carta de 88. Ultrapassou-se assim o enfoque civilístico patrimônio indivíduo-pessoa para a adoção de um outro paradigma focado na relação indivíduo-pessoa-patrimônio e fundamentado na dignidade da pessoa humana. Em outros termos, passou-se de um enfoque tipicamente patrimonialista para um outro de caráter existencial ou personalista. Esse foi o objetivo da alteração do artigo 5º, inciso 2º do antigo Código Civil. Entretanto, a mens legis, ou seja, o objetivo, a ratio, o objetivo da lei, o objetivo social desse artigo, não foi alcançada com tal revogação. Isso porque, em realidade, apesar da mudança de status em relação ao exercício da capacidade das pessoas com deficiência mental ou intelectual, consideradas a partir da nova previsão do artigo 4º, incisos 2º e 3º, como relativamente incapazes, o tratamento concedido a elas continuava a ser depreciativo e inteiramente em desconformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida, embora o objetivo do legislador fosse protegê-las, fato é que, com a qualificação ainda eivada de preconceito com o status de relativa incapacidade a ensejar um posicionamento protetivo paternalista, acabou ele, com tal alteração, por produzir discriminação, segregação e não inclusão. A pessoa com deficiência mental ou intelectual ainda era considerada pelo Código 2002 um doente, e, como doente, precisava ter o exercício de sua vontade tutelado pelo Estado e por terceiros. Esse modelo médico, que, com efeito, influenciou o legislador civil de 2002, entrou em confronto com o modelo social da Convenção de 2006. Então veio a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência e veio, então, recolocar as rédeas no sistema jurídico civil até aquele momento discrepante, desconexo com a norma convencional constitucional para reorientá-lo em direção ao modelo social. Nesse quadro,
as alterações ocorridas no Instituto da Capacidade Civil das Pessoas com Deficiência Mental e Intelectual vieram dar uma resposta infraconstitucional a partir da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, a um descompasso de 6 anos do desenho e do conteúdo do arcabouço convencional, constitucional e civil. A Convenção propôs um modelo social inclusivo e igualitário de capacidade para as pessoas com deficiência, estabelecendo em seu artigo 12, item 2, especificamente, eu cito esse artigo, diz o seguinte: os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Fim da citação. Tal modelo foi incorporado pela LBI, que alterou o artigo 3º e o artigo 4º, incisos 2º e 3º, respectivamente sobre as hipóteses das pessoas absolutamente incapazes, agora só consideradas menores de 16 anos, e das relativamente incapazes. Deste último rol foram excluídas as pessoas com deficiência mental ou intelectual. O modelo social, e já caminhando para o final, o modelo social referendado no Estatuto de 2015 visa, sim, a reduzir as barreiras sociais que impedem a inclusão da pessoa com deficiência. Em termos práticos, o Estatuto, em seu artigo 116, investe no modelo social ao inovar e abrir espaço para um instituto novo, que é a tomada de decisão apoiada, em que a plena capacidade da pessoa com deficiência é preservada. Eu não vou entrar nem no mérito da questão da interdição da curatela. Isso porque ele está limitado a determinados atos da vida civil em que a pessoa com deficiência mental ou intelectual contará com o auxílio dos seus apoiadores, os quais são escolhidos por ela própria. Além disso, o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada depende de requerimento da própria pessoa com deficiência, o que implica que ela deverá manifestar autonomamente a sua vontade no sentido da necessidade de apoio de um terceiro eleito por ela, um indivíduo em quem ela possa confiar e com quem possa manter vínculo. As características desse instituto vão, sem dúvida, ao encontro dos princípios da Convenção e do seu modelo social, que dá prevalência à redução das barreiras jurídicas e sociais para a efetiva e igualitária inclusão e participação da pessoa com deficiência no meio em que vive. Chego agora e alcanço a minha conclusão. Então, posso concluir que o modelo social de direitos humanos para pessoas com deficiência, gestado nas décadas de 80 e 90 do século XX, no Sistema Universal das Nações Unidas, tomou corpo com a Convenção de 2006. O modelo social, como analisado, reforça a qualidade de sujeito das pessoas com deficiência como alguém que reúne capacidades para exercer seus direitos. Ao fazer isso, a Convenção acaba por conferir eficácia a seus direitos com base na sua proteção e prestação. Além disso, como vimos, o modelo social que se concentra na necessidade de rompimento com barreiras históricas, jurídicas, médicas e sociais existentes, ressignifica a deficiência ao retirar, e essa é uma tese própria, ao retirar o foco do indivíduo como um ser deformado, monstruoso, doente, inútil, incapaz, e o redireciona para a sociedade, a medicina e o direito. São a sociedade, a medicina e o direito que o tornaram historicamente deficiente, primeiro com a exclusão e depois com a integração. Com efeito, o significado de deficiência se deveu a conceitos, características e classificações que contribuíram para uma inabilidade de adaptação social, médica e jurídica àquele indivíduo. Assim é que, numa análise final dos dois modelos de exclusão e segregação e integração em conjunto, o indivíduo, a pessoa, não nasce deficiente, ela se torna deficiente, não nasce incapaz, torna-se incapaz. O modelo social de inclusão veio, no meu sentir, afirmar que é a sociedade, a medicina, o direito, que são deficientes e incapazes. Em razão disso, precisam mais do que ser reabilitados,
como bem disse a professora Augustina Palácio, mais do que ser reabilitados, vou além disso, precisam de uma reformulação de seus fundamentos epistemológicos para se adaptarem à pessoa com deficiência. Por derradeiro, é importante ressaltar que o Brasil buscou essa reformulação e adaptação do ponto de vista jurídico. Desde 2009, procurou alinhar a sua matriz constitucional ao modelo social desenhado pela CDPD, assim como desde 2015, procurou, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alinhar a sua matriz civil à norma convencional constitucionalizada, sobretudo em relação ao que brevemente examinado o Instituto da Capacidade Civil. Apesar dessa reformulação do arcabouço legislativo de peso, que é um arcabouço legislativo de peso que a gente tem, a eficácia social que se pretende produzir a partir do modelo social baseado no exercício de direitos ainda está a dever no Brasil e, por isso, há que se muito caminhar nesse sentido. Muito obrigada pela paciência de vocês em me ouvir.